Todos os anos, milhares de pessoas desaparecem em todo o planeta. Algumas retornam, algumas continuam desaparecidas, e outras retornam e contam histórias inacreditáveis. Além disso, tem muitas lendas e histórias de experiências fantásticas e sobrenaturais. E hoje, a gente gostaria de compartilhar com você 5 histórias sobre eventos misteriosos e enigmas que não foram resolvidos. Mas primeiro, como sempre, a gente pede o seu apoio aqui no nosso canal. Bom, você pode se inscrever caso você ainda não seja nosso inscrito e também colocar aí os seus comentários, contando pra gente que você já é um inscrito, para que a gente possa fixar o seu comentário aqui no topo dos comentários. E além disso, se você curtir aqui o vídeo, deixe seu like, que com certeza vai ajudar a gente a continuar produzindo mais vídeos aqui para você. Por enquanto, vamos nós aqui com 5 eventos misteriosos e confusos para os quais ninguém realmente tem uma resposta plausível. Então, vamos lá. O desaparecimento de Walter Collins. Em 10 de março de 1928, Christine Collins permitiu que seu filho fizesse algo do que ela se arrependeria pro resto de sua vida. Walter, então com 9 anos de idade, implorou a sua mãe que o deixasse ir ao cinema naquela tarde. Christine concordou, deu algum dinheiro ao seu filho Walter e o deixou ir ao cinema. Como o cinema não estava longe da sua casa, Christine não pensou nada sobre isso. Seu filho Walter era um menino decente e muito independente. Então Christine não suspeitou de nada no início. Quando Walter não voltou para casa imediatamente após o show, ele provavelmente tinha encontrado alguns amigos. Somente quando Walter ainda não tinha voltado para casa depois de escurecer, é que a sua mãe ficou inquieta. Ela perguntou aos pais dos amigos de Walter se eles tinham visto o filho deles ou se ele estava com eles. Mas ninguém tinha visto Walter naquela tarde. Christine foi à polícia e fez o relatório de uma pessoa desaparecida. Nos dias, semanas e meses seguintes, os policiais, a mãe e todas as pessoas que conheciam e gostavam do Walter procuraram o menino desaparecido. Mas nenhum vestígio de Walter foi descoberto. Cerca de 1 ano após o desaparecimento de Walter, a polícia entrou em contato com Christine. Eles disseram à mãe desesperada que o Walter tinha sido encontrado em Illinois. Alguns dias depois, Christine Collins conheceu uma criança que de alguma forma se parecia com Walter, mas não era Walter. Desde que o menino afirmou firmemente ser Walter Collins, Christine ficou desconfiada de que não estava mais em seu perfeito juízo. Quando a mulher lhes assegurou repetidamente que a criança não era seu filho, eles a enviaram para um psiquiatra. Algum tempo depois, o suposto Walter admitiu que o seu nome era, na verdade, Arthur Hutchins. Seu pai havia prometido ao menino que ele poderia ir a Hollywood para ver as estrelas se ele afirmasse ser Walter Collins. O verdadeiro Walter continuou desaparecido, até que o assassino de crianças Gordon Norfkin foi preso alguns anos mais tarde. Em sua fazenda, os policiais encontraram os restos mortais de 3 garotos assassinados. Um garoto foi libertado e alegou que o outro garoto havia escapado da fazenda de Norfkin. E poderia ter sido então Walter Collins? Christine tinha certeza de que seu filho ainda estava vivo e mais tarde, graças aos testes genéticos, descobriu-se também que Walter não estava entre as vítimas de Norfkin. Mesmo assim, Walter Collins nunca mais reapareceu. Christine procurou por seu filho a vida toda e morreu aos 75 anos de idade, sem nunca mais ter visto ou ouvido falar de Walter novamente. O Triângulo de Bennington. Todos conhecem o Triângulo das Bermudas, mas o pouco conhecido Triângulo de Bennington, no sudoeste de Vermont, não é menos espetacular. Só de 1949 a 1955, 5 pessoas desapareceram misteriosamente na área, e todas nos meses de outubro a dezembro. No início da pior série de casos de pessoas desaparecidas na área, foi feita pelo residente local Mitty Rivers, em 12 de novembro de 1945. Uma caçadora experiente, ela estava no local liderando um grupo de turistas de caça através das Montanhas Verdes, quando se separou de seu grupo e nunca mais reapareceu. Um ano depois, em 1º de dezembro de 1946, Paula Weddon, de 18 anos, desapareceu durante as caminhadas. Quando ela não apareceu na faculdade no dia seguinte, uma operação de busca em larga escala começou, envolvendo até 1.000 pessoas, cães e aviões. Mas Paula também nunca mais pôde ser encontrada. Em 1º de dezembro de 1949, Ted Ford, que vivia em uma casa de soldados locais, desapareceu. Ford estava no ônibus e, ao se aproximar na parada da frente da casa, o motorista do ônibus de repente percebeu que Ford havia desaparecido. Sua bolsa ainda estava no banco do ônibus, mas não havia vestígios de Ted. Em outubro de 1953, o garoto Paul Jepson brincou no caminhão da família enquanto a sua mãe fazia algumas compras. Quando a mulher voltou para o carro, o garoto tinha desaparecido. Paul também permaneceu ausente para sempre. 2 semanas depois, a moradora local, Frieda Langer, caiu em um riacho enquanto caminhava na floresta com um conhecido. Ela voltou para casa para trocar de roupa e desapareceu. Frieda Langer era a única pessoa desaparecida cujo corpo podia ser encontrado.
No entanto, seu corpo estava tão mal mutilado que ninguém podia determinar a causa real da morte. Há muitas especulações sobre os antecedentes dos casos misteriosos, desde um assassino em série até raptos por extraterrestres e também o pé grande. Sim, os povos indígenas da área conhecem uma lenda segundo a qual 4 ventos se encontram na área e estes podem fazer as pessoas simplesmente desaparecerem. A incrível história de Betty e Barney Hill. Em 20 de setembro de 1961, Betty e Barney Hill estavam a caminho da casa, vindos das cataratas do Niágara. Mais tarde, os dois relataram ter visto algo estranho no céu. Então eles sentiram como se algo grande os estivesse seguindo. Os dois fizeram um desvio de 35 milhas, mas depois chegaram a casa em segurança. Nos meses seguintes, os dois tiveram pesadelos ruins e ataques de ansiedade. Em 1964, o casal foi para terapia e foram hipnotizados pelo Dr. Benjamin Simon para encontrar as causas de sua ansiedade. Acontece que os dois foram repentinamente puxados para fora do carro e depois se encontraram em uma nave espacial. Extraterrestres cinzentos com grandes olhos escuros, dedos longos e cabeças grandes teriam despido os dois, tirado amostras de cabelo e pele deles e feito vários testes neles. Betty desenhou um mapa estelar em transe. Os alienígenas tinham indicado este lugar como sua origem. A história de Betty e Barney Hill se tornou mundialmente famosa. Mas os astrônomos inicialmente afirmaram que a constelação que Betty tinha desenhado não existia. Quando os astrônomos redescobriram o sistema de desenho, em 1969, a história de Hills ganhou um novo peso novamente. O relato dos Hills também tem uma semelhança em comum com outros relatos de raptos por extraterrestres. E ainda continua sendo um grande mistério. O milagre de Watseka. Watseka era uma pequena cidade adormecida em Illinois. Em julho de 1877, uma garota chamada Lawrence Venom começou a ver de repente espíritos dos mortos e anjos. Várias vezes ao dia, Lawrence caiu em transe e transmitia mensagens em diferentes vozes. Logo, as pessoas buscando conselhos e os curiosos fizeram uma peregrinação a Watseka para consultar Lawrence. Os pais da menina não gostaram nada disso e consideraram colocar Lawrence em um lar. Pouco tempo depois, um homem chamado Arthur Roft apareceu na casa dos Venoms. Ele lhes contou sobre o destino de sua falecida filha Mary. Como Lawrence, ela tinha sido psicologicamente dotada. Roft cometeu um erro de colocar a sua filha em uma casa onde ela morreu aos 19 anos de idade. Quando Roft conheceu Lawrence, ela falou com a voz de Mary. Lawrence também reconheceu imediatamente a irmã de Mary e a chamou por um nome de estimação que Lawrence não poderia ter conhecido. O especialista, o Dr. E. Winchester Stevens, ofereceu ajuda e colocou Mary sob um tipo de hipnose conhecida na época como algo bem hipnotizante. Stevens descobriu que aparentemente o espírito de Mary tinha tomado posse de Lawrence. O terapeuta persuadiu Mary a liberar o corpo de Lawrence, mas a garota morta fez uma condição. Ela queria voltar para sua família no corpo de Lawrence por mais alguns meses. Quando este desejo foi concedido, ela desapareceu do corpo de Lawrence como prometido na data marcada em maio e ela foi capaz de continuar a sua vida sem fantasmas. Lawrence Venom ainda é considerado o primeiro e melhor caso documentado de possessão nos Estados Unidos. Isso realmente é algo bem estranho e bizarro ao mesmo tempo, principalmente para quem não tem contato com esses espíritos. A mulher Papa João. Graças a várias adaptações de filmes, a lenda agora é conhecida em quase todo o mundo. No século IX, diz que uma mulher aterrissou acidentalmente na cadeira do Papa. Historiadores que partiram para encontrá-la chegaram à conclusão de que, muito provavelmente, João VIII, que serviu como chefe dos católicos por alguns anos no século IX, era essa mulher. Na origem do escândalo, diz que a mulher se disfarçou de homem para poder ir à igreja sozinha e em segurança. Lá, ela atraiu a atenção com seu conhecimento da Bíblia e entrou em contato com clérigos influentes de seu tempo. Depois de uma carreira agitada na igreja, esta mulher, cujo nome civil nunca foi revelado, acabou na cadeira do Papa. Os papas muito provavelmente reinaram de 853 a 858 d.C., antes de seu gênero ser reconhecido por acaso. Pouco tempo depois, a mulher tinha feito carreira como papa e inclusive desapareceu. Em certo ponto, as fontes afirmam que ela morreu devido a complicações de uma gravidez ou durante o nascimento de uma criança, mas os historiadores consideraram essa variante como sendo algo mentiroso por parte da igreja. A reputação da mulher foi arrastada para a lama em retrospectiva. É muito mais provável que a mulher que se tornou um papa tenha sido assassinada por uma multidão enfurecida ou por mestres da igreja. O verdadeiro passado ainda hoje é disputado. O Vaticano afirma que essa mulher nunca existiu, mas há escritos que contam esta história. No entanto, estes escritos foram feitos há muitos séculos atrás e, depois dos eventos reais, e mais tarde, foram relegados para o reino da ficção e da lenda. Uma das fontes mais confiáveis é a Liber Pontificalis.
O seu autor, Anastasius Bibliotecarius, foi um contemporâneo do Papa e foi eleito como um antipapa por bispos influentes durante o seu reinado. Mesmo que o Vaticano o negue, outra lenda aponta para a existência real do Papa Joan. Escritos relatam que, após a falência de todos os papas recém-eleitos, tiveram que sentar em uma cadeira com um buraco no assento. Através desse buraco, um especialista, por assim dizer, verificou se o novo papa era realmente um homem. No entanto, estas lendas não foram provadas até hoje. O que você pensa sobre essas histórias estranhas, bizarras e até misteriosas? E qual delas realmente tocou ou chocou você? Você tem alguma explicação para esses incidentes? A gente aguarda ansiosamente a sua opinião aqui nos comentários. E claro, não se esqueça de se inscrever e também deixar o seu like aqui no vídeo. E lembre-se de mencionar aí nos comentários que você já é inscrito e curta o vídeo para que a gente possa também fixar o seu comentário. Tchau!